Para os senhores professores que o meu amigo Galotti acabou com a minha apresentação. Por isso que eu quis falar antes. Eu agora estou... Danilo, você é cavaleiro, né? Mas você merece. Eu e o Galotti somos do Velho Testamento da questão portuária. Acho que nós, já na época do Arca de Noé, a gente já tratava de porto, né? Eu vou dizer para as senhoras e professores o seguinte: nesse momento da MP, que começou bem, a intenção do governo era bastante positiva para o país, porque ela visava praticamente liberar investimentos, ou, na expressão da presidente, destrancar investimentos, dar segurança jurídica ao investidor e fomentar a competição. Essa era a ideia. Tanto é que não mexeram praticamente nos direitos trabalhistas, mantiveram tal qual estava na Lei 8630, pois isso foi desvirtuado no Congresso Nacional. Só para ter uma ideia, quando a Casa Civil pediu para a BTP levantar quais as necessidades de investimentos das 85 empresas que são sócios da BTP, nos próximos 10 anos, nós consultamos empresa por empresa, mandamos em caráter confidencial lá para a Casa Civil. Esse conjunto de empresa, em 10 anos, precisa, não é que tem intenção, precisa para poder acompanhar a demanda, seja a demanda interna e externa, das suas indústrias, né, porque são sócias nossas como a Petrobras e a Vale, investir 44 bilhões de reais. Mas precisam de segurança jurídica. Então, eu fico preocupado com o que eu estou vendo no Congresso. Eu participei das várias reuniões, como outros aqui participaram, né, das reuniões. A forma como os nossos parlamentares tratam um assunto extremamente sério, que é a questão portuária. Em 90, 93, nós trabalhamos 3 anos, governo, parlamentares, empresários, trabalhadores, discutindo essa lei, a Lei 8630. Foi, acho que, uma das leis mais discutidas. Mas eles juntavam, uma hora, trabalhador com empresário, com governo, depois levar para a audiência pública. No espaço de uma medida provisória, não há condições de discutir as questões profundas, como a mão de obra precisa ser enfrentada. Isso está faltando ousadia. Praticagem precisa ser enfrentada. O centralismo que foi estabelecido é contra um país como o nosso, que é federativo. Eu sempre cito a figura. Um navio está lá aguardando lá em Manaus, ou no Rio Grande do Sul, não vai aguardar decisões do Poder Central para atracar ou desatracar, ou para resolver um problema. Se nós não partirmos para isso, para uma descentralização, claro que a União continuará sempre como titular absoluta da exploração dos portos. Os portos pertencem à União, ou melhor, pertencem ao povo. Mas a descentralização, e nós teimamos em não aprender com os países que têm os melhores portos do mundo. Eu fico mais impressionado que viajam, vão lá visitar, para mim, o benchmark nosso seria o Porto de Rotterdam, e o pessoal volta e não aprende. Chegam aqui, não é igual ao Brasil. Meu Deus do céu. Lá, o município não é totalmente privado, um porto, tem a participação do governo municipal, mas a empresa que administra o porto é uma empresa que atua como uma empresa privada. Lá na Holanda, até agora trocou, né? Agora é o príncipe, né? Troca o poder e não se mexe nesses administradores. Enquanto eles forem competentes, eles continuam. Por que nós estamos nessa situação? Que nos falta uma administração pública, portuária? Porque há uma forte, nociva interferência política partidária. Quem nomeia os administradores são os deputados, os que estão no poder, sejam de qualquer partido. Isso vem há anos. E aí nomeiam quem? Aquele deputado que não se elegeu, o cabo eleitoral, o amigo, o cunhado, sei lá o quê. Mas, mesmo... Eu conheço administradores de portos que são bons, são gente que entende, mas eles não têm o que se chama delegação, autonomia. Porto lá de Porto Alegre, só para dar uma ideia, o administrador não pode gastar mais de que R$ 8.000.
Acima disso, tem que ir para a licitação. E assim é nas docas. Eles não recebem como numa empresa privada a missão, as metas, os objetivos, a visão, e não são avaliados pelos resultados maiores. São avaliados se ele comprou uma máquina, se ele contratou uma secretária, por coisas pequenas. Como é que alguém vai administrar? Eu digo assim, nem o pai da administração, Peter Drucker, conseguiria administrar uma docas. Sem delegação, com interferência, eles não têm continuidade, gente. Então, eu diria o seguinte, claro que a presidente não quis entrar nessas questões, porque ela quis que o mais importante agora é justamente destravar os investimentos. Nós estamos precisando. Haja visto esse congestionamento que as senhoras e senhores veem toda hora na TV e leem nos jornais. Então, essa é a ideia básica. E nessa ideia básica, a BTP apoiou a medida com pequenas sugestões que reforçariam a medida provisória no sentido de dar segurança jurídica, de atrair os investimentos e de fomentar a competição. Tá? Mas foi lá para o Congresso e viraram tudo. Ela está na contramão da ideia, da matriz filosófica dessa medida provisória. Então, amanhã será votado, não será votado? Há uma exploração política dessa medida provisória. Os partidos não estão preocupados em melhorar o marco regulatório. Não estão preocupados. Estão preocupados em aparecer, em fazer barganha política. Está o PT brigando com o PMDB, PSDB. Não estão preocupados em discutir isso. Querem espaço, não sei aonde. Então, usam a medida provisória, como o seu Paulinho, da Força Sindical, toda hora ameaçando greve. Está ameaçando de novo. Está na imprensa hoje, ameaçando greve. E o país se acovarda por causa de uma greve. Sem enfrentar um conflito na área portuária, nós não vamos avançar. E eu queria agora fazer um desafio ali, porque há uma... Eu sei que nós estamos avançando, o Galotti tem essa visão, vi que o Fernando também falou. A questão, porto é serviço público? Ou é uma atividade privada? O pessoal, para entender que é serviço público, tem custado muito caro para aumentar a eficiência dos portos. Porque aí entra um monte de órgãos. Se fosse só a CEP fazendo as políticas públicas e a ANTAC regulando mais do que fiscalizando, não é, doutor? Isso é muito importante. E deixando que o próprio empresário fixe qual é o acesso à TIR, porque há uma norma que reduz a TIR do empresário. Isso é o problema do empresário. Se ele vai ganhar mais, se vai ganhar mais. Tem que fomentar, o papel da ANTAC é fomentar a competição isonômica. Mas eu quero passar aqui, porque eu vi o Galotti, o que tu fez aqui? Sabotou? Tu sabotou? Ah. Opa, voltou agora demais. Para voltar do lado. Eu vou direto, porque eu ia examinar como é que começou. Vejam que a Constituição Federal, quando ela fala que compete à União, ela elenca uma série de serviços que estão ali na Constituição. Radiodifusão, energia elétrica, sempre fala em serviço. Quando chega em porto, ela fala os portos. Não fala em serviço portuário. E incumbe, então, ao poder público, né, a forma da lei de explorar diretamente. Isso não vai dentro. A minha tese vai mais um pouco. Minha tese não, isso já tem mais gente falando aí. Então, o que é um porto? Né? Vai no dicionário, né? Trecho de mar, rio, lago, próximo à costa, que tem profundidade suficiente e é protegido por baía ou enseada, onde as embarcações podem fundear e ter acesso fácil à margem. Né? Então, é um espaço físico, é uma região, é um local. Então, explorar aquele local. E a exploração da União não se dá só no porto público, porque é ela que autoriza a instalação de terminais fora da área do porto, nas margens de canais marítimos e dos rios. Aquele espaço na margem do rio, do canal, e o canal constitui um patrimônio público. Ninguém se instala, quer dentro da área do porto organizado ou fora, sem o poder concedente autorizar. Então, esse negócio, agora vai virar uma bagunça, vão quebrar os portos. Não.
tem um poder concedente, tem uma ANTAC, que tem todo um processo, como o Galotti mostrou. Então, vamos ver. O que é serviço, né? Ação é efeito de servir, de dar de si algo em forma de trabalho. Quer dizer, é diferente. Quando nos demais serviços a Constituição fala em exploração do serviço, na parte porta fala em algo físico, região, espaço. Bom, aí vem o conceito que o Galotti falou do porto público, que está bem definido. Porto, né, porto organizado é o bem público, ponto. Não precisa nem adiante, é o bem público. Logo, o que tiver de privado dentro daquela área do porto, não integra mais a área do porto. Deveria ser assim. E essa foi a intenção do governo, de excluir aquelas áreas privadas do porto público. Inclusive os atuais terminais estão dentro da área do público. Tanto é que a definição da área portuária é bem mais restrita do que está na Lei 8630. O que fez a comissão mista? O Galotti mostrou. Fica proibido diminuir a área do porto. Então, engessou. Engessou. Quer dizer, nós vamos continuar com aquela questão de dentro, fora da área do porto, que é nociva. Né? Bom, instalação, meu amigo já passou. Eu quero me deter um pouco o terminal de indústria. Aqui está se cometendo um grande equívoco. Terminal de indústria, que é atividade meio de uma atividade principal, tá? Melhor exemplo, Vale, Petrobras. Nós temos toda uma instalação de terra e o terminal é uma atividade de meio. A atividade de fim está aqui. Já num porto público, num terminal arrendado, melhor exemplo são os terminais de contêiner, eles são prestadores de serviço. A atividade de fim é prestar serviço. Agora, um terminal de indústria, ele tem uma indústria, ele tá prestando um serviço, porque se sabe que a grande vantagem está no transporte hidroviário. Se usou isso, né, Galotti, na nossa época, antes de Cristo, o país usava as margens de rios, mais as margens de canais marinhos, para atrair indústrias. Lembra aquele programa do Andreasa? Eles criaram vários distritos industriais ao longo das margens marítimas. Pernambuco está dando uma lição, lá por causa do Porto Suape. Atraíram mais de 100 indústrias. E estão indo mais. Por quê? Porque tem um porto que funciona lá. E o governo anterior e esse estão sabendo aproveitar essa questão. Então, quando eu vi a definição, o governo não queria colocar essa definição de terminal de indústria para evitar o que aconteceu aí. Ele queria deixar todo mundo que quisesse instalar um terminal, seja atividade de meio ou atividade de fim, meramente submetido a um anúncio público. Tiraria até o processo seletivo público, para evitar especulações. Tiraria. Lá no Congresso, não. Mantiveram o processo seletivo, tá? E definiram o terminal de indústria de uma forma que é difícil de entender. A rigor, terminal de indústria se refere à mineração, petróleo e agronegócio. As outras atividades. Não pode? Celulose, produto siderúrgico. Uma indústria, nossa indústria está mal, precisa aumentar a competitividade, ela não pode construir um terminal de indústria. Não se enquadra. E mais, esse terminal de indústria, veja, quando a gente fala que um terminal de indústria, ele tem que ter o direito de explorar a capacidade ociosa, tá? Porque tem indústrias aí que são sazonais, então o investimento, como foi dito para o Fernando aqui, num porto é elevado, são milhões de dólares. Então, tu tem um ativo, né, podendo receber cargas de terceiro, não pode, o terminal de indústria agora não pode, é exclusivo. Não estou entrando naquela briga entre terminal arrendado dentro do porto e terminal de contêineres fora do porto, que está no Supremo. E, mais a mais, as duas partes que estão em litigância são meus associados, de forma que eu tenho que ir com calma nisso. Mas estou falando no terminal de indústria. Ele é fundamental para desenvolver um país. Deveria integrar a política industrial de um país, atrair as indústrias, ofertando um terminal, porque a indústria gera carga, ela não vai disputar carga com o porto público. No entanto, terminal de indústria, só carga exclusiva. E mais, não pode afetar as operações de um porto organizado público próximo. Olha,
Acabou. Alguém vai se instalar perto do... O que é na região? Quantos quilômetros? Então, o que vai acontecer é o seguinte, o cidadão vai se instalar como indústria, vai pedir o terminal, aí chega lá, o porto organizado vai dizer, não, nós temos condições de atender aquela demanda. O cidadão vai investir só na indústria e depender do porto público, com todas as lamentáveis mazelas que existem, por falta de uma ação maior? É que eu digo para os próprios trabalhadores, eu conheço há muito tempo, já tive que me esconder deles, né, em alguma época, hoje a gente é amigo. Eu digo, vocês estão prejudicando o porto público, vocês sabem reivindicar direitos. Tem 20, 23 mil avulsos. É só seguir a OIT, a Convenção 137 OIT. Só que eles buscam da OIT aquelas disposições que dão os tais dos direitos dele. As obrigações, não. Porque o que a OIT fez quando examinou toda essa questão, e ela participou de todas as reformas praticamente no mundo, isso lá dos idos de 50, 60, para ver o nosso atraso, viu o seguinte, porto tem que ser eficiente, porto tem que ter mecanização, automação e, quem sabe, um dia, robotização, como tem em Róterdam. Então, o trabalhador não é mais aquele, né, romântico estivador. Ele vai ter que evoluir para ser um trabalhador de conhecimento, como já acontece nos terminais, principalmente nos terminais de contêineres. E agora acontece uma coisa que os empresários não gostam de dizer, por medo de represário, mas eu digo. Eles pagam duas mãos de obra. A maioria dos terminais. Pagam a mão de obra com vínculo, que é treinada, que ela é mandada na faga para treinar dentro dos guindastes, e pagam os avulsos, como eles dizem, que ficam lá dentro de uma peça, quando vão lá, e ganham muito bem. Tem um terminal em Vitória, que opera 70% para a Petrobras em offshore, e ele gasta por mês, para pagar os avulsos, é forçado, obrigado, R$500 mil. São 6 milhões que ele bota fora. Porque quem faz a movimentação, que é um terminal especializado, são os seus trabalhadores. Nada contra o trabalhador. A BTP foi a primeira a defender a resolução da OIT, no sentido de que ela devia ser aplicada. Quando ela veio para o Brasil, essa OIT, em 73, o Ministério do Trabalho daquela época disse que não aconselhou o Brasil a aderir, porque ela estava muito avançada em relação aos portos brasileiros. Aí se ditou um atraso. Ela veio ser aprovada nos idos de 95. Mas o que nós queremos é uma saída digna para o trabalhador. Tem, desses 23 mil, tem 30%, 40% que não têm condições de continuar. Pela idade, pela incapacidade, querem se aposentar. Claro, mas eles sabem que hoje eles ganham mais aqui do que se aposentando. Agora, a proposta nossa é de criar, junto com o governo, junto com os trabalhadores e o setor empresarial, uma forma de aposentá-los, criar um incentivo financeiro, que seja dure lá, vamos dizer, 1 ano, 2 anos, 3 anos, para motivar a saída. E aí nós vamos ter um contingente menor para ser treinado e esse pessoal ser habilitado a operar os equipamentos modernos no portuário. Senão vão ter essa questão do duplo custo, e aí quem paga a conta somos todos nós e os nossos exportadores, que perdem a competitividade lá fora. Vamos ver o que sobrou ali, que tu me deixou ainda. Então, mas essa questão do serviço público é muito importante. Público é o patrimônio. O serviço, a própria lei dos portos definiu, e agora está repetida aqui, quem exerce o serviço portuário da movimentação é o operador portuário. Como é que ele se habilita? Tem uma licitação, concurso público? Não, ele vai na administração e se habilita. Ele mostra lá o seu cadastro e se habilita. Ó, se é mediante uma habilitação, simples habilitação, não tem concurso público, não tem um processo de licitação, é serviço privado. E isso, eu tive que ouvir no Tribunal de Contas da União, é o seguinte, porque o Tribunal de Contas da União, pelo menos a turma lá da fiscalização, entende que é serviço público. Eu fui fazer uma apresentação da BTP lá, quase apanhei deles. Quando fui falar no terminal de indústria e tudo, me levantou e disse assim, Mantelli, um terminal de indústria, quando presta serviço para terceiros,
ele está cometendo um crime. Porque é serviço público. Olha o atraso, gente. Tribunal de Contas da União, Brasília, um jovem dizer uma besteira dessa. Eu disse para ele, crime é quem tem um terminal dentro da área do porto ou fora da área do porto e não dá todo o retorno econômico daquele espaço. Porque ele está sendo privilegiado com aquele espaço. E se ele está sendo privilegiado, ele é obrigado a gerar riqueza, emprego e tributos. Isso seria crime se ele está engessado. Mas aqui nós engessamos. Está aí agora nossa comissão do Congresso, Terminal de Indústria, só carga própria. E os terminais esses que estabeleceram a concorrência toda e a confusão, pode se estabelecer livremente. Eles tentaram fazer uma coisa e fizeram outra diferente. Esse é o ponto. Como é que está meu tempo, doutor? Já passou? Tudo isso? Coitado deles. Né? Então, deixa eu ver se eu deixei algum... Bom, aqui é o Porto de Santos. Para quem não conhece bem, o Porto organizado, aquilo que o Galotti falou, é aquilo ali, aquele conjunto. Lá tem uma administração do porto, a companhia, as docas, né? E tem um conjunto de terminais que são arrendados. Esse é o porto organizado. Agora, vamos para o porto privado. Esse é um dos melhores terminais do mundo de celulose. Isso eu vi lá na Inglaterra, de 2 empresários. É da Isaracruz, é Portocel. Esse é um terminal privado. A indústria está lá. Ela recebe os insumos por água, por ali, e escoa seus produtos pelo mar ali. Isso é um terminal privado. Isso o Galotti já fez, isso o Galotti já falou. Eu vou ficar como último nos famosos contratos anteriores a 93, porque eu tenho dito, se o governo quer gerar segurança jurídica, a primeira coisa que ele tem que fazer é cumprir com a lei e com os contratos. E esse caso dos contratos anteriores a 93 foi que, em 93, quando saiu a lei, o Congresso determinou ao Poder Executivo, não como está na medida, poderá, a critério do Poder... Tem que se viu o Congresso delegar para um segundo, terceiro escalão aquilo que é competência dele. Ele tem que dizer, ele sabe qual é a necessidade. Tem que. E a lei de 93 determinou, por 2 dispositivos, que todos os contratos deveriam ser adaptados à lei dos portos. Dentro dessa adaptação toda, tinha o prazo de 25 anos, prorrogáveis por mais 25. Pois esse conjunto de terminais, que o governo fala em 54, da BTP são 27, eles precisam investir, esse conjunto, 10 bilhões nos próximos 5 anos. 10 bilhões. E nós vemos uma briga há anos, jogaram para o Ministério do Transporte, aí criaram a ANTAC, Fernando, aí foi para a ANTAC não resolveu, foi para a Agenda Portos do presidente Lula, da Agenda Portos foi para a CEP, da CEP foi para o TCU. Né? O TCU disse, tem que adaptar e são 10 anos. Aí os congressistas botaram assim, não, até 5 anos, a critério do poder conceder. Gente, 5 anos se leva para obter todas as autorizações de meio ambiente, comprar os equipamentos, fazer as obras civis, enfrentar a ANTAC, enfrentar a CEP. Se leva 5 anos, o cidadão vai investir, quando está na hora de ele receber alguma coisa, amortizar, não tem nada. 10 anos deram. O presidente da comissão e o relator foram vencidos. Então, deram 10 anos, que é um prazo já palatável. Já é possível investir e recuperar o investimento nesse período. Tá? Então, gente, essa é uma situação. Vamos ver o que vai acontecer amanhã. Eu me coloco à disposição de todos, agradeço a oportunidade. Bom, queria agradecer os debatedores e abrir a palavra ao público para eventuais questionamentos à mesa. Aproveitando aqui, só para informar que o microfone sem fio está aqui, à disposição de todos. Eu queria fazer uma pergunta. Começando aí, fazer uma provocação aí, doutor William Mantelli. É o que eu mais gosto. Concordei com o senhor quando fez a
a colocação acerca de que o poder político espalhado pelo país e responsável por alguma das nomeações, como o senhor disse, de autoridade portuária, é, de certa forma, prejudicial à eficiência, exatamente, dessa autoridade portuária. Por outro lado, o senhor fala que a descentralização, principalmente do mecanismo licitatório, seria algo importante. Como compatibilizar esses dois valores? Se essa descentralização pode exatamente colocar na ponta, quem está na ponta, tocar essa licitação com todo esse manto político em volta, ou esta pressão. Eu falo isso porque me parece, eu simpatizo com a ideia de que a agência coordenasse esse processo licitatório e tocasse esse processo de forma uniforme e centralizada para evitar exatamente essas externalidades relacionadas aí à movimentação política. É que eu não me aprofundei. Quando falo em descentralizar, eu estou pensando nas docas ou autarquias estaduais cujos modelos faliram. Isso é um modelo que não vai ajudar esse país a se desenvolver. Segundo o trabalho recente do BNDES, que mandou para a Casa Civil, a soma de 7 companhias docas do seu passivo chega a 3,5 bilhões. Hoje deve estar mais. Justamente porque não tem autonomia. Hoje entra o Pedro, amanhã sai o... A cada 2 anos temos eleições. Normalmente, a cada 2 anos, são mexidos esses administradores. Não há continuidade. Então, na proposta de descentralização, né, veja, é mais profundo. Eu acho que nós vamos ter que fazer, e vai ter que ser na nossa idade, viu, ainda, porque nós que criamos essa coisa, nós vamos ter que fazer a terceira abertura dos portos. A efetiva terceira abertura, onde vão mexer na descentralização. Docas, para mim, a administração de porto só tem uma forma. A mais simpática, que agrada a muita gente, seria uma PPP, criar uma sociedade de propósito específico, sob controle empresarial, onde a União, como poder concedente, teria uma participação, uma gold share, para impedir, vetar certas decisões. Mas o resto, o dia a dia, é empresarial. Nós temos que olhar Porto como uma atividade empresarial. Como a gente vê em Hamburgo, vê em Rotterdam, né? Vê nos outros portos. É uma empresa. O cidadão... Então, eu vejo a descentralização, mas assim, com essas medidas. Porque o que aconteceu hoje, se a Dilma, a presidente Dilma, trouxe toda essa competência, boa parte da competência para a CEP e para a ANTAC, é porque ela entendeu que, como está, não adianta. É como o CAP, eu fui o maior defensor do CAP, que é uma descentralização, mas a própria sociedade não soube entender a importância do Conselho de Autoridade Portuária e muito menos assumir os seus deveres, né, que eram elevados, mas não souberam. Então, agora o CAP, de deliberativo, que mandava, virou consultivo. Na melhor expressão de uma piada, vaca de presépio. Tá? Boa noite, meus amigos. Aqui é Miguel Lima, sou advogado. Eu faço a pergunta, aliás, não tem nada a perguntar mais, eu acho, sabe? 2 personalidades aí já disseram tudo, entendeu? A gente só assina embaixo, entendeu? Então, eu queria fazer uma pergunta, era ao doutor Luiz e ao doutor Benjamin, porque essa aleatoriedade do governo em prejudicar o trabalhar e favorecer os empregados, no intuito